Então, pessoal, agora falando especificamente da estrutura do trabalho escrito, a gente vai tentar adentrar um pouco, né, nesses elementos textuais que a gente definiu que todo trabalho científico precisa ter, para a gente descrever o que é esperado de vocês em cada uma dessas etapas. Bom, na etapa da introdução do trabalho, é esperado que vocês, como anteriormente eu disse, né, que vocês apresentem ali um panorama geral do tema, né, o que é que vocês estão se propondo a estudar e que vocês apresentem uma justificativa para essa pesquisa ter sido empreendida. Bom, a justificativa, ela é, na verdade, o porquê pesquisar, né, como se você transformasse todo o teu trabalho nessa pergunta, por que pesquisar? Ou seja, qual é a importância, qual é a relevância desse estudo que eu estou me propondo a fazer para a sociedade em geral, para a minha profissão ou para a categoria profissional a qual essa pesquisa se destina, né? E a importância, a relevância pessoal desse trabalho. Então, você vai tentar responder qual é a sua implicação enquanto pesquisador, enquanto pessoa, né, com esse tema. Como que esse problema chega para você e da onde que a ideia de responder a esse problema de pesquisa, né, de onde que ela surgiu na sua vida. Então vejam que a gente vai do mais geral para o mais específico. A gente começa descrevendo a relevância social, porque toda pesquisa científica ela precisa, né, visar um benefício para a sociedade, uma contribuição, seja de qual ordem for. Uma pesquisa, uma relevância para o seu processo acadêmico, né? Então, assim, ou para a academia ou para a profissão a qual ela se destina, e aí depois para você, que é um nível mais específico. Além disso, na introdução você também apresenta o seu problema e já apresenta o problema concomitantemente aos objetivos traçados. Os objetivos, eles são divididos em geral e específicos, né? Os objetivos, eles são o ponto de chegada, né? Então, assim, se a pergunta, a delimitação do problema na forma de uma pergunta é o ponto de partida, é de onde você sai, os objetivos são o ponto de chegada. Então, eu traço ali o meu problema de pesquisa na forma de uma pergunta para tentar chegar em algum lugar. E esse lugar que eu quero chegar é o objetivo do meu trabalho. Geralmente eles são apresentados na forma de verbos no infinitivo, né? Então, assim, investigar, analisar, avaliar, compreender, relatar. Então, eles são apresentados, né, com essa questão mesmo no infinitivo, porque senão já fica muito fechado. E também, para finalizar a questão da introdução, você vai apresentar um pouco, resumidamente, brevemente, o que é que você fez, quais caminhos você percorreu nesse trabalho. Ainda não é a etapa de descrever demoradamente a tua metodologia, mas é só para dar ali para o leitor uma ideia do que é que espera ele mais à frente quando ele for, de fato, mergulhar na leitura desse trabalho. Bom, a justificativa, ela precisa responder a quem os resultados desse trabalho interessam, né? Assim, para quem que vai ser bom responder se a Covid-19 teve impacto no processo de alfabetização de alunos. Isso contribui para a sociedade em que níveis, né? Contribui para professores, contribui para psicólogos, contribui com a prática profissional de neuropsicólogos ou psicopedagogos, tem um benefício para as próprias crianças, né? Então, tudo isso na justificativa precisa ser apresentado, né? Então, assim, temas com questões muito atuais. Então, assim, a Covid-19, por exemplo, é um tema super atual. Como que a gente sabe disso, né? Quando a gente estava vivendo a época ali do isolamento social, a quarentena, a gente dizia muito assim, não se sabe se a Covid vai deixar sequelas, não se sabe os impactos que isso vai trazer para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, esse discurso que a própria sociedade adota de há poucas pesquisas, há uma carência de estudos que trate sobre os efeitos disso na sociedade, então significa que é um tema atual e que está requerendo um debruçamento de pesquisadores sobre,
né, essa pesquisa sobre esse problema. Isso já pode ser um motivo por si só para servir de justificativa para um trabalho, para uma produção científica. Temas com muitas publicações também podem ser utilizados, né, como uma justificativa, porque se tem muitos pesquisadores pesquisando o mesmo assunto, isso significa dizer que aquele assunto ele tem alguma relevância para a população, né? É claro que aí você vai ter que casar com a tua metodologia, dizer que o teu trabalho é importante, é relevante, porque você vai estudar algo que todo mundo já estudou ou que muitos autores já se propuseram a investigar, mas você vai fazer de um jeito que alguém ainda não fez, que esses pesquisadores ainda não fizeram, que é o momento de eu vou tentar olhar para esse problema de uma forma nova. Então isso também já é um critério para justificar o seu trabalho. Isso vem na introdução, né? Alguns autores, eles preferem escrever a justificativa como uma seção separada no texto, né? Mas isso vai depender aí da ordem que vier das instituições de ensino, dos combinados que você tiver com o seu orientador e do tipo de trabalho que você está se propondo a fazer também, né? Mas isso pode vir como uma seção separada, mas ele pode vir colocado, embutido ali na própria introdução, que é o que a gente conhece como uma forma mais comum, né? Então, na introdução, você apresenta o tema, o problema de pesquisa, a justificativa e um panorama geral do que é que foi feito. Vamos falar agora dos objetivos, né? A gente já falou que o problema de pesquisa ele precisa ser relevante, ele precisa ser delimitado no tempo, ele precisa ser factível e ele precisa estar operacionalizado. Tudo isso para quê? Para a gente chegar no nosso ponto de chegada, né? Assim, é isso mesmo, assim, é repetido. A gente está aqui construindo isso, mas falando a mesma coisa, mas de forma a deixar claro para vocês o que é esperado, né? Então, a gente saiu de um ponto de partida para chegar a algum lugar. Esse lugar que a gente está querendo chegar é o nosso próprio objetivo do trabalho, né? Então, se eu coloquei como problema de pesquisa a seguinte pergunta: o investimento em programas de responsabilidade social está relacionado ao desempenho organizacional? Eu me perguntei isso. Então, qual é o meu ponto de chegada? É responder a esse problema. É visar a resposta para a comunidade científica e para toda a sociedade sobre essa relação. É analisar a relação existente entre investimento em programas de responsabilidade social e o desempenho organizacional. Vejam que aqui já tem uma hipótese que sustenta esse problema de pesquisa. A minha hipótese eu acredito que as empresas que investem em programas de responsabilidade social são empresas em que os colaboradores possuem um desempenho organizacional melhor, um desempenho melhor, né, maior. Então, aqui, a partir de uma hipótese, já pressupõe um ponto de chegada, que eu preciso responder se isso acontece ou não, se essa minha hipótese ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ok? Vamos mais para frente. Aqui ainda falando sobre o problema de pesquisa, mas tudo isso eu já disse para vocês, né, que os problemas de valor eles não cabem nessa formulação da pergunta. E aqui a gente chega de fato nos objetivos, que os verbos sempre no infinitivo, eles devem ser organizados em níveis. Então, assim, você sempre vai partir do nível mais geral para o nível mais específico. O objetivo mais geral, ele tem tudo a ver com o teu tema e com o teu problema. Então, se você colocou, né, vamos voltar para o meu exemplo, se eu quero avaliar os impactos da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem ou no processo de alfabetização de alunos na cidade de São Luís do Maranhão, qual é o meu objetivo? É descrever a relação existente entre a Covid e esse problema que está havendo na alfabetização dos alunos nessa idade? Explicar, né, que por conta da Covid a alfabetização ela ficou aí defasada. Simplesmente identificar se a Covid-19
foi um fator de risco para prejudicar esse processo de desenvolvimento nessa etapa, nessa idade que o aluno está? Eu quero comparar se os alunos em idade de alfabetização antes da Covid, ali de 2018 a 2019, eu quero comparar os resultados dessas pesquisas anteriores com pesquisas que eu vou fazer agora em 2023. Então, assim, vejam que os objetivos, eles são muito variados, só que eles precisam estar adequados ao que você está se propondo a investigar. Então, tudo, e eu vou repetir isso, né? Tudo tem a ver com o problema de pesquisa. Tudo começa na hora que você transforma o teu tema em um problema. Os objetivos específicos, eles vão tentar desdobrar o objetivo geral. Então, se o objetivo geral é aquilo, né? Assim, eu quero comparar os resultados dos alunos em idade de alfabetização antes da Covid com o resultado encontrado em 2023, que é pós-Covid, né? Isso é um objetivo geral. Como que eu desdobro isso em objetivos específicos? A gente vai colocar ali como que a gente vai fazer para chegar a essa resposta. Então, para comparar uma coisa com outra, eu preciso primeiro investigar como essa coisa, como esse problema se apresentava antes da Covid. Então, meu objetivo específico já começa dizendo investigar os processos de alfabetização de alunos de São Luís entre os anos de 2018 e 2019. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, vejam que vai seguir uma ordem cronológica, né? Depois, se eu vou comparar, eu preciso investigar os resultados ou os impactos da Covid-19 no processo de alfabetização em 2023. É outra coisa que eu vou fazer, já é uma outra etapa da minha pesquisa. Mas é algo importante porque eu só vou conseguir responder o meu problema se eu tiver feito isso, tá? Mas aqui, não confundam que vocês vão descrever o que vocês vão fazer, né, com a etapa da metodologia. Então, você não vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Tá. Tem uma etapa para você falar de metodologia científica, que não é aqui nos objetivos. Os objetivos, eles têm a ver com tudo que você vai fazer para se chegar ao resultado, mas com base na pesquisa, né, do tema. Como que você vai fazer isso, né, de forma operacional, fica para a metodologia. Então, não é um objetivo específico dizer utilizar uma escala, né, através de um instrumento de entrevista estruturado com 10 alunos ou com 200 alunos da rede estadual da cidade de São Luís. Isso é metodologia, isso não é objetivo científico. Objetivo específico, tá? O objetivo específico, ele de fato vai só desdobrar o teu objetivo geral, mas não confunda isso aqui com a etapa da metodologia. Então, não se trata de como, quando, onde você vai buscar essa resposta. Bom, no referencial teórico, que já é uma outra etapa, é um outro elemento textual, você vai apresentar um texto introdutório explicando o objetivo da revisão da literatura, né? Por que você está se debruçando nos pesquisadores que vieram falando desse tema que você está se propondo a investigar antes de você, né? Qual é o teu objetivo, onde você quer chegar. É um texto introdutório e breve, você não precisa se aprofundar ainda. Depois você vai definir sessões para o seu trabalho. Então, se o meu trabalho lá de comparação, né, dos efeitos da Covid na alfabetização, eu preciso ter algumas sessões para fundamentar teoricamente esse trabalho. Então, a primeira sessão eu vou fundamentar teoricamente sobre Covid-19. O que é isso, né? Do que se trata? Quem são as pessoas que escrevem sobre isso? Quem são os autores que de acordo com o meu objetivo de pesquisa, né? Os autores que melhor se aproximam daquilo que eu estou buscando investigar. Então, eu defino isso, delimitado no tempo. Vejam que vai depender, né, do que eu estou buscando para descrever se a minha investigação quanto à Covid vai ser uma investigação
médica, vai ser uma investigação fisiológica, se vai ser uma investigação psicológica, se vai ser uma investigação social. Isso vai mudar, né? Então, o meu referencial teórico, ele varia de acordo com o objetivo, né, desse trabalho. Então, não é que todo mundo que estuda sobre Covid-19 usa os mesmos autores, usa o mesmo referencial. Nem sempre, porque isso tem a ver com os objetivos. Depois, né, eu vou delimitar a segunda parte do meu problema de pesquisa, que é processo de alfabetização. E aí eu vou buscar os autores que melhor fundamentam isso teoricamente e que mais se aproximam daquilo que eu estou, né, visando investigar, ok? Bom, no referencial teórico, vocês vão apresentar quais foram os resultados das pesquisas anteriores já feitas sobre o tema que você está pesquisando, quais são os principais modelos ou as principais teorias para cada um, né, dos construtos que você está buscando investigar, quais são as lacunas que foram encontradas nesses trabalhos antigos ou nesses trabalhos precedentes que você está visando, né, fechar, que você está visando responder. Então, existe um trabalho anterior que fala sobre alfabetização, né, e que fala sobre o impacto de algum vírus ou sobre alguma epidemia ou sobre alguma pandemia nesse processo, mas ficou uma lacuna, né? Isso não ficou muito claro para a comunidade científica, ou foi um trabalho que já foi feito há muitos anos, num outro momento histórico, numa outra cultura, e aí você agora quer averiguar se na sua cultura, se no momento histórico em que você está se propondo a pesquisar isso, se esse problema de pesquisa ele se mantém, se ele continua o mesmo, ou se já houveram desdobramentos desse problema. Bom, aqui é uma dica, né? E vale lembrar que toda pesquisa científica, por ser factual, relativa a fatos, ela precisa estar amparada, ela precisa estar sustentada em fontes fidedignas, né? Em fontes que de fato são científicas. Então, sites como Wikipédia, Google, né? O Google é um site, uma grande plataforma de busca, mas se você não souber utilizá-lo, você pode ser levado a encontrar fontes de informação que não são tão precisas e não são tão científicas, né? Então, o Wikipédia é um site que conta com colaboração, né, de alguns usuários, então a gente não tem como garantir a fidedignidade das informações que se encontram ali. Então, busquem fontes de pesquisa, né, que de fato sejam mais tradicionais, que sejam oficiais, né, e que realmente sejam baseadas na ciência. Livros, base de dados, né? Então a gente tem, no caso da psicologia, a Cielo, PepSic. Então a gente tem algumas plataformas gerais em que há artigos científicos que estão indexados ali. Essa é a nossa recomendação. Bom, o referencial teórico, como eu já disse, ele vai ser subdividido nas seções, né? Principalmente aquilo que vier no tema de vocês. Então, se o título do trabalho contempla 3 focos principais, 3 construtos principais, você precisa ter uma seção de referencial teórico para cada um desses construtos, tá? Vamos falar rapidinho sobre o método, né? Sobre a metodologia, que é a etapa de para você conseguir descrever o que foi que você fez. Né, como você chegou àquele resultado ou como você se propôs a se aproximar do trabalho que você foi investigar. Onde você realizou essa pesquisa, né, e aí isso pode ser bem específico, né, principalmente no caso de pesquisas de campo, em que você vai ter uma amostra de uma população respondendo às suas entrevistas. Então isso precisa estar descrito porque essa é uma variável importante, a localização dessa amostra. Como você fez? Então você fez quantitativa, baseado numa abordagem quantitativa ou baseado numa abordagem qualitativa. Com quem você fez? Foi com mulheres? Foi com mulheres e homens? Foi com homens? Foi com uma população limitada, né? Assim, um recorte de uma população,
Então, assim, foram com mulheres que passaram por uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, há uma delimitação dentro de uma população geral, eu delimitei a minha amostra, né? Então, você fechou um pouco, tornou um pouco mais específico. E a questão do tempo, quando essa pesquisa foi realizada. Então, há muitas pesquisas de campo que elas duram aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, e isso precisa estar descrito quanto tempo essa pesquisa ela durou, quanto tempo você esteve disponível, as tuas fontes de informação estiveram disponíveis para vocês. É por isso que lá no cronograma, que lá no projeto de pesquisa, é indicado que vocês tenham um cronograma de pesquisa, ok? Bom, na metodologia, primeira coisa, vocês vão descrever o tipo de pesquisa de vocês, qual é a abordagem do problema. Como eu disse, toda pesquisa pode ser abordada de várias formas, de diversas maneiras, mas você vai ver a que faz mais sentido para você. Depois você vai analisar, você vai descrever, aliás, quais são as variáveis, né? Operacionalizando essas variáveis. Então, eu já até dei um exemplo. Eu quero estudar a questão da autoestima em mulheres, né? Como isso é muito amplo, eu posso ter um recorte. Então, isso vai estar delimitado lá no teu problema de pesquisa. Então, eu quero avaliar a autoestima de mulheres pós-cirurgia bariátrica. Então, eu delimito essa amostra e isso é uma variável, né? Mulheres que passaram por uma cirurgia bariátrica, qual é a cidade? De que ano a que ano essas mulheres foram investigadas, né? Assim, essa fonte de pesquisa, ela foi acessada em que delimitação de tempo, tá? Então, toda metodologia, ela precisa ter ali um recorte. Então, eu quero investigar essas mulheres que passaram por uma cirurgia bariátrica, então eu preciso dizer quais são os critérios de inclusão e quais são os critérios de exclusão para eu selecionar essa fonte de informação. Então, só vão entrar aqui, né, só vai ser selecionada na minha amostra mulheres que atenderem aos seguintes critérios: mulheres acima de 20 anos de idade, mulheres que residem na cidade de São Luís, mulheres que passaram pela cirurgia bariátrica aqui na cidade de São Luís e mulheres que, vamos dizer assim, eu posso delimitar mais uma variável, mulheres heterossexuais. Vamos dizer que o meu trabalho ele tem a ver com o recorte de gênero, então eu posso incluir mais essa variável. Então, uma mulher que se identifica, né, com essa orientação sexual. Então, eu delimitei, né, quais são os meus critérios de inclusão e preciso, na mesma medida, delimitar quais são os meus critérios de inclusão. Então, aqui, para a minha amostra, não caberão mulheres que passaram por cirurgia bariátrica abaixo dos 20 anos de idade, mulheres que tenham feito a cirurgia bariátrica em outras cidades do país ou em outros estados, que não aqui no Maranhão, né? E mulheres que se identifiquem com uma orientação sexual que não corresponde ao tema da minha pesquisa, já que eu estou pensando por um recorte de gênero, ok? População, universo e amostra. Quando a gente fala de selecionar uma amostra, a gente está dizendo que a gente vai selecionar um grupo de pessoas que faz parte de um universo populacional. Então, o universo populacional é todo mundo que estaria disponível para responder àquele problema. Se eu ainda estou pensando naquela ideia de tema de investigar os impactos da Covid-19 na alfabetização, então eu vou dizer que o universo é todas as crianças em idade escolar, né? No período da alfabetização seria o meu universo populacional. Mas eu não tenho como, é impossível investigar toda essa população, investigar todo esse universo. Porque eu não tenho como ouvir todas as crianças, né, que estão em idade de alfabetização. Então, o que eu faço? Eu delimito uma amostra, eu seleciono parte desse universo como a amostra que vai servir ali para eu descrever os meus resultados. Na pesquisa qualitativa, né, e aí eu falei para vocês que há duas abordagens, a qualitativa e a quantitativa. Vamos falar especificamente da pesquisa qualitativa,
que é um tipo de pesquisa que visa compreender e descrever o contexto de determinado problema. Então, é uma pesquisa que visa aprofundar, né, o conhecimento sobre como alguma coisa acontece. É uma pesquisa que é muito mais descritiva. Então, ela vai tentar responder a um problema mostrando, descrevendo como ele se dá. Por que ele acontece, como ele acontece, quais são as manifestações disso na vida de uma pessoa ou na vida de determinada população ou de determinado grupo social. Então, aqui a gente vai fazer um levantamento dos significados, dos valores, das crenças, das características de determinada questão, e não é uma pesquisa que visa responder apenas, né, sob uma lógica quantitativa. Então, não é dizer quantos alunos da rede estadual, da rede pública do estado do Maranhão foram prejudicados pela Covid, mas como esse prejuízo se deu, como foi que ele aconteceu. Né? Então, eu posso selecionar 3 alunos, né, e pode ser aí um estudo de caso, e aí eu seleciono 3 alunos para investigar o significado desse prejuízo na alfabetização para esses 3 alunos, indo a fundo no que aquilo significa para eles. Então, aqui a característica da pesquisa qualitativa é: os dados eles são de natureza interpretativa e semântica, né, já que fala sobre o significado de um problema, permite a identificação de variáveis para futuros estudos quantitativos a partir de um resultado empreendido numa pesquisa qualitativa. Novas pesquisas de base quantitativa podem vir a ser respondidos, tá? Então, assim, se eu aprofundei a minha pesquisa para pensar o significado desse prejuízo no processo de ensino-aprendizagem em 3 alunos, né? Descrevi isso aprofundadamente de modo a considerar o significado desse problema para eles. Uma outra pessoa, um outro pesquisador lendo esse trabalho pode agora mergulhar, né, no empreendimento de uma pesquisa quantitativa para avaliar quanto daquela amostra, qual é a porcentagem daquela amostra que corresponde a essa situação que foi descrita numa pesquisa qualitativa. Tá? Então, quais são as técnicas que a gente tem para empreender uma pesquisa qualitativa? Entrevistas, na maioria das vezes, livres, né? Entrevistas abertas, em que o entrevistador ele vai dizendo qual é o rumo que a entrevista vai seguir, né? Ou uma entrevista semi-estruturada, que você tem algumas perguntas que você quer fazer para o entrevistador, mas que a partir do momento que ele vai respondendo, novas perguntas podem ir surgindo, podem se abrir, né, a partir do contato com aquele grupo ou com aquela amostra. E a observação. Então, eu posso fazer um estudo de campo, né, apenas de cunho observacional. Eu vou, né, com um diário de bordo, vejo como determinado grupo social se comporta, como eles vivem, e aí eu faço uma descrição no meu diário de bordo daquilo que eu estou visualizando. Já a pesquisa quantitativa, diferentemente da qualitativa, ela está baseada, né, nessa lógica de numerificar, né? Então, precisa trazer à tona aí dados numéricos que são colocados de forma a quantificar aquele problema que está sendo investigado. Então, eu não quero mais saber como se dá o prejuízo na aprendizagem, mas eu quero saber quanto do total dos alunos que aprendem ou que estudam na rede pública do estado do Maranhão ou na cidade de São Luís, quanto desse total relata que foi prejudicado ou sente os efeitos da Covid-19 nesse processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, aqui a gente vai sempre trabalhar com variáveis, né? Então, isso precisa estar muito bem descrito. Essas variáveis, elas têm uma relação estatística, né? Existem programas, existem técnicas para você fazer essas pesquisas quantitativas. E essas variáveis, elas são o quê? Gênero, sexo, idade, etnia. Essas variáveis, elas precisam estar descritas para que esse trabalho ele não seja tão generalista, né? Para que, de fato, você aprofunde o resultado obtido, mas, né, com cunho numérico, de cunho quantitativo.
Bom, quando a gente fala de população e amostra, né, aqui a gente está falando do que já foi dito, que a população é todo mundo que poderia participar, mas que na amostra a gente não vai ter como selecionar todos, então a gente tem que ter ali os nossos critérios para incluir ou excluir, tá? Aqui nos slides, e aí isso tá na apostila de vocês, eu não vou me demorar nesse ponto. Aqui a gente tem alguns exemplos de como fazer um cronograma na etapa do projeto de pesquisa, né? E aí segue todas as etapas que já foram descritas, né? Então, o momento que você vai definir os rumos da pesquisa, o momento que você vai coletar os dados, o momento que você vai investigar, você vai analisar os dados que foram coletados para finalizar com a escrita final. Então, vejam que aqui a gente tem um exemplo que está recortado, né, por meses. A gente tem um cronograma aqui que começa em maio e finaliza em setembro, né? Então, em maio seria o momento de ampliar o referencial teórico, começar a se aproximar ali dos autores que pesquisam aquele mesmo problema. Em junho seria o momento de elaborar os instrumentos que vão ser utilizados para coletar os dados. Em agosto seria o mês selecionado para aplicar, né, esses instrumentos que já foram anteriormente testados, para ali em setembro finalizar com a etapa da comunicação, a escrita final do trabalho. Aqui a gente tem um outro exemplo de cronograma, mas esse daqui está separado por dias do mês, né? Então, assim, o mês tem 30 dias e aqui o cronograma vai de 1 até 30 para o que fazer em cada um desses 30 dias do mês. É um cronograma mais complexo, né? Não muito recomendado para o caso de vocês, que suponho terão pouco tempo para fazer a escrita desse trabalho. E para a gente finalizar, a gente vai falar sobre as referências bibliográficas, que são elementos pós-textuais, mas obrigatórios. Todo trabalho precisa finalizar apresentando as referências, né, consultadas. Sem referência, o trabalho é plágio, né? Então, para a gente não cometer aí esse crime, né, a gente precisa, de fato, apresentar todas as obras consultadas, todo o material que foi consultado e que a gente utilizou de referencial teórico e de instrumentalização teórica para a escrita e para a investigação do problema que a gente traçou. Tá? De acordo com a BNT, as referências elas sempre vão ser apresentadas ao fim do trabalho, colocando ali o sobrenome do autor da obra, seguido da primeira letra do primeiro nome dele. Depois a gente vai apresentar o nome da obra consultada, o ano dessa publicação, né, e a editora. Então, assim, vamos imaginar que a gente tem uma obra e que essa obra ela já foi publicada por diversas editoras e existem várias edições daquela obra publicadas. Então, o que a gente faz? A gente coloca a nossa referência é baseada na obra que a gente consultou, tá? Então, não vale só pegar na internet assim, eu li uma coisa de um autor tal, acho que isso casa com o meu tema, mas eu não li a obra, né? Eu não consultei a obra original, eu só vi que estava na internet, né? Isso não é possível, assim, não é indicado, porque o risco de você ser pego, né, ser acusado de plágio pode ser muito grande, porque se tiver citado de forma errada, nessa fonte não fidedigna que você está buscando essa referência, e você citar no seu trabalho, e a banca ou a pessoa que está lendo o seu trabalho identificar que aquela obra que você citou, ela não existe naquele ano que você citou, publicada por aquela editora, isso pode ser considerado já uma infração que vai fazer toda a tua pesquisa, todo o teu procedimento investigativo, né, ir por água abaixo. Então, agora realmente a título de finalização, como eu já havia dito para vocês, os elementos pós-textuais também contam com os apêndices e com os anexos. Isso já foi falado, mas só para amarrar agora aqui, já que temos os slides aqui ao lado, né, e isso ficar bem registrado para vocês, os apêndices são os textos ou qualquer documento que tiver sido elaborado pelo autor, né, para complementar a argumentação sobre o problema que ele está investigando. Então, eu fiz uma tabela
para mostrar como os dados, para conseguir de fato comparar como os dados de alfabetização antes da Covid e depois da Covid são diferentes. Essa tabela ela foi elaborada por mim, então ela é um apêndice, ela precisa vir como um elemento pós-textual, mas nessa seção. Os anexos são todos os textos ou documentos ou qualquer outra fonte que você tiver consultado, que não é uma fonte como um livro, não é uma fonte como um documento histórico que cabe ali nas referências, né? Mas que não foi elaborado por você, autor. Foi elaborado por uma outra pessoa e você utilizou esse material para dar ali sustentação para o teu argumento. Então, no caso de trabalhos que vão investigar imagens, né? Então, assim, eu vou pensar a produção da moda, como que a moda evoluiu ao longo dos anos. É importante que o leitor do trabalho, ele possa ter aí as imagens, né, as figuras que ajudam ele a compreender como esse problema está sendo pensado ou a importância de se falar sobre a evolução da moda, de modo que isso fique registrado para ele, um registro imagético, né? Então, para isso, eu pego uma imagem que já existe, pode ser de fontes históricas ou não, pode ser uma imagem de rede social, coloco no meu trabalho, mas ainda assim eu preciso referenciar. E aí, quando eu vou referenciar esse trabalho, ou essa imagem, essa figura que não foi elaborada por mim, ela vem na seção de anexos. E aqui, por fim, é só um exemplo das referências, como eu disse para vocês. Vejam, né, isso também está na apostila de vocês, que vocês podem consultar a qualquer momento quando vocês tiverem dúvidas. Vem o sobrenome do autor, a primeira letra do primeiro nome, o ano de publicação da obra que foi consultada, o nome da obra e a editora em que essa obra foi publicada, né, através da qual essa obra foi publicada. Quando vocês forem apresentar as referências de vocês, elas precisam estar formatadas todas da mesma forma, né? Então, se você vai colocar o título da obra consultada em negrito, todas devem estar em negrito. Ou você pode simplesmente colocar todas as obras em itálico, isso também é possível, mas se uma tiver em itálico, todas estarão em itálico também. Tá? Então, são duas opções, você pode destacar o nome da obra consultada em negrito ou em itálico, mas você precisa seguir a formatação selecionada, certo? Então, queria agradecer a paciência e a parceria de vocês nessa disciplina. Como eu disse, vocês têm uma apostila no sistema, né, que vocês podem consultar a qualquer momento, quando vocês tiverem dúvidas, quando vocês quiserem aprofundar mais o conteúdo de vocês sobre a construção de um trabalho científico. Também me coloco à disposição, vocês conseguem me encontrar facilmente no Instagram, né, Thaís Fontinelli. Se vocês quiserem trocar alguma figurinha sobre tema de pesquisa, tirar alguma dúvida sobre objetivos, sobre metodologia, eu me coloco à disposição para construir isso com vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso com o trabalho de conclusão de curso e espero poder encontrá-los, né? Assim, a gente está fazendo essa aula aqui no formato remoto, mas há sempre uma oportunidade da gente se encontrar nos caminhos da psicologia no Maranhão. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais.